Bom, iniciando a gravação da aula do dia 15 de setembro, aula de bromatologia. O assunto de hoje são métodos analíticos para alimentos, unidade 1, seção 3. Bom, sobre o que nós vamos falar hoje? Então, o assunto, nós vamos ver as principais técnicas utilizadas, as principais técnicas analíticas utilizadas para análise de alimentos. Então, a definição, a caracterização, nós já começamos a ver algumas técnicas, né? São técnicas simples que nós vimos na composição centesimal, que utilizavam o princípio da gravimetria. Não se esqueçam disso, a gente precisa conhecer os princípios das técnicas, tá? Então, a gravimetria, que são análises que vão utilizar ali a diferença de peso, né, para chegar ao resultado, para chegar ao resultado da análise. E utilizamos também a técnica de titulação, que nós denominamos de volumetria. Então, nós já vimos isso na composição de alimentos, né? A técnica de umidade, a técnica de cinzas, fibras, gorduras ou extrato etéreo, todas elas utilizam o princípio da gravimetria. E a técnica de proteína, que utiliza a volumetria, que é a titulação, né, com ácido. Então, vamos lá entender um pouco mais sobre os métodos, porque ali na composição centesimal, nós conhecemos algumas técnicas que são mais básicas, são mais simples, não dependem de equipamentos sofisticados. Eu acredito aqui, né, como tem biomedicina, quinto, sexto período, que vocês já tenham tido contato com equipamentos de laboratório que são mais elaborados, mais sofisticados, tipo o cromatógrafo, por exemplo, um espectrofotômetro, provavelmente, né? Porque eu acredito que alguns de vocês, inclusive, já trabalham no laboratório, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como saber a metodologia, onde vamos encontrar os métodos, né? Como decidir qual método aplicar na análise, porque para fazer uma análise de proteína, eu expliquei para vocês que existem várias metodologias. Eu apresentei para vocês o método de Kidal, né? Ou que escreve lá Kjedal, mas existem várias metodologias para poder fazer análise de proteína. E aí, como definir qual a metodologia ideal, né? Vamos ver também sobre amostragem. Então, como coletar a amostra, como preparar essa amostra, reduzir, né, essa amostra bruta para uma amostra de laboratório, porque quando nós coletamos é um volume muito grande, e como extrair também, preparar o analito para ali realizar a análise. Tudo isso na aula de hoje, tá bem? Qualquer coisa, podem me chamar aqui então. Vocês conseguiram liberar o colega que chegou aí? Sim, então vai dar certo. Vou liberando para mim, por favor. Então, vamos lá. Sobre, então, a análise de alimentos. Quem que vai analisar os alimentos? Quem que faz as análises dos alimentos é o analista, né? Quem vai estar ali no laboratório manipulando as amostras, os equipamentos. E aí o analista, ele é responsável por fornecer dados analíticos de alta qualidade através de métodos analíticos que sejam confiáveis e adequados para aquela finalidade. Nós vamos ver isso hoje, sobre esses métodos confiáveis e adequados, tá? Eu vou explicar como a gente consegue avaliar isso. E aí, os laboratórios de análise de alimentos, para que eles vão servir? Para qual é a finalidade? Então, são utilizados para análises oficiais,
Por exemplo, expedição de laudos técnicos. Recentemente, a gente teve a situação da cerveja da Baker, né? E aí vocês viram que passou muito em diversos jornais falando sobre as análises químicas que foram realizadas e que foi detectado o composto, né? O composto químico que era danoso ao nosso organismo. Mas como que isso, né, foi realizado? Foram laboratórios, né, que são cadastrados e que realizaram análises específicas para poder detectar compostos estranhos naquela amostra. Então, esses laboratórios, eles expediram laudos técnicos a respeito das cervejas. E a própria empresa também, ela quis pedir a opinião de outro laboratório, porque ela discordava do resultado, então ela contratou também um perito de um outro laboratório para fazer análise e aí tentar contestar os resultados iniciais da perícia que foi realizada. Então, os laboratórios, eles vão, a princípio, encontrar resultados similares, né? A ideia é essa. Então, se eles contrataram outro laboratório, outro analista, é porque eles queriam realmente confirmar. E aí, se dá um resultado diferente, teve o resultado aqui de A, do laboratório A, e do laboratório B, que eles não estavam batendo, estavam dando resultados diferentes. Qual que é o procedimento? Nesse caso, pode solicitar a análise de um terceiro laboratório, né, para que seja aí definido o que de fato aconteceu. Comprovar o resultado do laboratório A ou reprovar o resultado do laboratório A, tá? Então, esses resultados têm que ser similares e esses laboratórios que são credenciados, eles têm que ter um controle técnico, né? Então, tem que ter calibração frequente dos equipamentos, das vidrarias, treinamento dos analistas, treinamento constante dos analistas, tudo isso para se manter um padrão técnico. Bom, em relação aos métodos, então, que são utilizados aí para análise de alimentos, nós temos os métodos classificados como físico-químicos, métodos microbiológicos e também métodos sensoriais, avaliações sensoriais. Alguém quer fazer perguntas? Eu, Cris. Oi, quem? Renatinha. Renatinha, coordenadora? Renatinha, coordenadora. Oi, tudo bem, Renatinha? Seja bem-vinda. Oi, você. Tudo ótimo. Cris, não vou tomar muito seu tempo, tá? Eu passei só para poder desejar um bom semestre para vocês, né? A gente espera aí um pouquinho as aulas iniciarem, para a gente poder aí visitar cada sala de aula, tá? Então, estou passando aqui para desejar um bom semestre para todos, né? Falar que estou à disposição caso vocês precisem e qualquer coisa é só mencionar, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tem algo que vocês estão com dificuldade, que queiram pontuar? Aproveita, gente. Aproveita que a coordenadora está na sala de aula, agora é o momento. Aproveita, né, Cris? Alguém? Bom, acredito que não, mas qualquer coisa vocês podem me chamar no privado. Cris, muito obrigada, viu? Um beijinho para você. Até mais. Beijo. Obrigada a você, Renatinha. Tchau. Então, vamos lá. Classificação e métodos analíticos de análises físico-químicas. Esse vai ser o nosso principal foco na bromatologia, tá? Então, tem a parte de análises microbiológicas, de análises sensoriais, mas a disciplina de bromatologia vai dar enfoque às análises físico-químicas, tá?
As análises físico-químicas, elas podem ser classificadas como qualitativas ou quantitativas. O que significa isso? De qualidade, qualitativa. Isso significa que eu vou fazer uma análise e apenas vou conseguir identificar a presença ou não ali do elemento químico que está sendo analisado. Por exemplo, eu vou aplicar uma técnica de atividade antioxidante para identificar, para avaliar se ali naquele alimento tem a presença de antioxidantes. Eu vou conseguir definir a quantidade dos oxidantes? Não. Então, essa análise é só qualitativa. Vai me dizer se há presença ou não. Por exemplo, alguns artigos que foram produzidos a partir de métodos que utilizaram simplesmente a análise qualitativa. Então, avaliação de atividade antioxidante e identificação de ácidos fenólicos presentes no bagaço da laranja. Então, ele identificou quais eram os ácidos fenólicos, mas não quantificou esses ácidos fenólicos, que são, né, também tipos de antioxidante. Composição de voláteis e perfil do aroma e sabor de mel, de eucalipto. Então, ele fez o perfil, descobriu todos os aromas, quais todas as substâncias químicas que compõem o aroma desse mel estavam ali, mas não foi quantificado. E uma análise quantitativa é que ela vai dar aí para você a análise em quantidades mesmo, né? Miligramas, microgramas daquele elemento químico que está sendo analisado. Por exemplo, disponibilidade de polifenóis em frutas e hortaliças. Então, aqui, esses antioxidantes, os polifenóis, eles foram quantificados. No artigo vai ter lá falando quantos miligramas de polifenóis estavam presentes. Teor de nitrato em alface. Então, quantidade de nitrato presente na alface. E determinação das frações proteicas e de carboidratos. Então, determinou a quantidade desses elementos, proteínas, carboidratos, em farelo de algodão. Tá? Então, existem essas duas maneiras. Eu vou mostrar para vocês que algumas das técnicas a gente pode simplesmente só fazer a parte qualitativa, ver se está presente. Mas aí eu tendo equipamento específico, um espectrofotômetro, por exemplo, que ele vai identificar a diferença da intensidade de luz, aí eu consigo mensurar também a quantidade a partir de elaboração de uma curva. Tudo isso eu vou mostrar para vocês, vou ilustrar hoje, tá? Então, avaliação físico-química dos alimentos. Qual é a importância de avaliar as características físico-químicas dos alimentos? Olha só, primeira coisa aqui está falando sobre deterioração. Então, controle de pH e acidez. Então, a questão do controle de vida útil do produto, ou vida de prateleira do alimento, ela está inteiramente relacionada com o pH do alimento. Vocês devem ter visto na disciplina de microbiologia que os micro-organismos, eles tendem a preferir um pH mais neutro. Os fungos, as leveduras, eles conseguem desenvolver pH um pouco mais ácido, pH abaixo de 7, ali em torno de 4, ainda tem o desenvolvimento desses fungos e leveduras, né? Mas as bactérias, por exemplo, elas desenvolvem pH bem próximo do 7. Então, se eu consigo aqui, na análise físico-química, identificar qual que é o pH do alimento, determinar o pH do alimento, eu consigo saber se ele tem uma proteção natural contra o desenvolvimento de micro-organismos ou não. O tomate, por exemplo, é um alimento ácido, ele tem pH abaixo de 4,5.
pelo fato dele ter esse pH abaixo de 4,5, isso funciona como fator protetor contra o crescimento de bactérias patogênicas nesse alimento, que tem uma atividade de água muito alta, né? O tomate tem uma grande quantidade de água livre. Aí já outra técnica, né, físico-química, que vai nos ajudar a fazer o controle e conservação dos alimentos. Por exemplo, análise de umidade, ou também de atividade de água, que é uma outra análise. Análise de umidade nós vimos lá em composição de alimentos, né, que a gente coloca na estufa durante ali 24 horas, para poder ir desidratando até a estabilidade do peso, e depois avalia quanto, né, que se perdeu de peso. A diferença de peso vai ser a quantidade de água perdida. Então, essa análise é muito importante para a conservação dos alimentos, né? Para determinar qual método posso aplicar para ajudar a conservar o alimento por mais tempo. Também a composição nutricional, que a gente viu lá nas análises de composição centesimal. Quando eu tenho conhecimento da composição do alimento, qual o nutriente, qual que ela tem ali em maior quantidade, se é carboidrato, se é um açúcar, se é proteína, eu também consigo prever qual tipo de micro-organismo que vai crescer naquele alimento, que pode desenvolver naquele alimento. Selecionar tratamentos mais adequados. Então, também a aplicação para conservação de alimentos, por exemplo. Então, tratamento térmico. Eu sei que o tratamento térmico, quando muito elevado, ele pode provocar perdas nutricionais. Então, eu vou testar tratamentos térmicos que sejam mais brandos, mais moderados, tentando minimizar a perda de nutrientes dos alimentos. Porém, eu tenho que trabalhar com o binômio tempo-temperatura. Se eu coloco uma temperatura mais baixa, eu tenho que deixar o alimento exposto por um tempo maior. E vice-versa, né? Se a temperatura é mais elevada, o tempo reduz. Então, com as análises físico-químicas, eu consigo chegar no melhor equilíbrio aí de tempo-temperatura, porque aí eu vou testando esse binômio e vou avaliando, fazendo as análises físico-químicas para identificar quais alterações que estão acontecendo ali no alimento, se está havendo uma perda considerável de nutrientes, em qual momento ocorre uma perda maior, tá? Também critérios de embalagem. Eu falei para vocês na aula da semana passada na aula de rotulagem, sobre a questão de vida útil do produto, tempo de validade. Nessa aula eu expliquei para vocês que a vida útil do produto ela é estabelecida com critérios de análises sensoriais, análises físico-químicas e análises microbiológicas. Então, aqui na análise físico-química, vai ser avaliado também essas alterações químicas no produto em si, então, oxidação do lipídio, né, processo de rancificação, deterioração, e também as análises físico-químicas, elas podem ser aplicadas em testes para avaliar qual a embalagem mais adequada para armazenar o alimento. Então, como nós temos hoje uma variedade grande de tipos de embalagens e cada uma ela direciona para uma característica específica da conservação, é importante também fazer esses testes físico-químicos dos alimentos em diferentes tipos de embalagens para avaliar aquela que está tendo um efeito melhor de conservação e às vezes também que tem um custo menor. Então, melhor custo-benefício, né? A gente vai conseguir chegar aplicando as análises. As condições de armazenamento, também vou aplicar essas análises físico-químicas para avaliar qual a melhor temperatura de armazenamento.
Na embalagem vem descrevendo para vocês qual a temperatura que o alimento tem que ser armazenado, certo? Se é uma temperatura ambiente, se é uma temperatura de refrigeração ou de congelamento, como que vem aquilo ali, como que eles determinaram a temperatura ideal de armazenamento por meio de testes, de análises, que avaliaram, então, as diversas condições e aí, com esses estudos, conseguiram chegar na temperatura ideal para armazenamento desse alimento em específico. Bom, os métodos analíticos, eles se dividem em dois grandes grupos, né, de análises, que são os métodos convencionais e os métodos instrumentais. Os métodos convencionais, nós já tivemos a oportunidade de conhecer alguns, que são ali os métodos utilizados para poder fazer a análise de composição centesimal. Então, desculpa, gente, não sei se é aluno que não está conseguindo entrar, tá chamando aqui demais. Então, pessoal, os métodos convencionais são aqueles que não são sofisticados, que não vão utilizar nenhum tipo de equipamento sofisticado. Eu utilizo basicamente vidrarias calibradas, claro, né? Então, eu utilizo basicamente as vidrarias, que foi o que a gente viu na composição centesimal. A gente usa lá para poder fazer a análise de umidade. Eu utilizo a cápsula, né, que eu mostrei para vocês, que é a cápsula de metal. Para poder fazer a análise de fibras, eu utilizo o cadinho de porcelana do fundo poroso. Então, são utensílios específicos, mas são vidrarias, são todos, né, utensílios. Até mesmo para análise de proteínas pelo método de Kidal, quando a gente usa ali o biodigestor, o destilador, são equipamentos mais simples, mais baratos. O biodigestor é basicamente uma chapa que chega a temperaturas muito altas, né, ali para combustão, para quebrar a matéria, né, para poder para desintegrar a matéria. Então, mas são equipamentos simples. Aí vem os métodos instrumentais. Esses métodos, eles são sofisticados, eles dependem de equipamentos mais caros. Eu não sei se algum de vocês conhece algum tipo de cromatógrafo. Vocês já viram um cromatógrafo? Um cromatógrafo líquido de alta eficiência, ou um CG, que é um cromatógrafo gasoso. Alguém já teve oportunidade? Quem trabalha em laboratório, essa parte de desenvolvimento de medicamento, né, de análises para poder também, laboratórios para poder fazer testes, todos esses laboratórios aí provavelmente têm o cromatógrafo. Então, avaliação físico-química dos alimentos. Gente, vocês estão liberando os colegas aí, por favor, né? Não tá ficando nervoso, não. Não deixa o coleguinha preso aí no lobby, não. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Então, os métodos convencionais, que são esses mais simples, né, mais baratos, eles não vão envolver os equipamentos sofisticados, né? Só equipamentos como balanças, vidrarias, reagentes. E as análises quantitativas geralmente são baseadas na gravimetria e volumetria, né? Foram dois princípios que a gente já viu lá nas análises de composição centesimal. Então, não se esqueçam. Quando eu falo em gravimetria, estou falando de gravidade, né? Então, vai ser uma técnica que vai utilizar a diferença de peso, a diferença do peso inicial e do peso final após expor a amostra a tratamento. E volumetria, então, de volume, é a técnica, é o método que tem o princípio que eu vou utilizar a avaliação do volume de algum composto que foi ligado
que foi utilizado ali na técnica, e a partir deste volume eu vou utilizar equações para conversão ali do produto químico em si. Então, isso aqui, por exemplo, lá na análise de nitrogênio, para estimar a quantidade de proteína. Então, a gente colocou lá liberou o nitrogênio da amostra com o processo de digestão e com a destilação, e depois nós titulamos o líquido que tinha presença do nitrogênio com um ácido até a virada de cor. Então, depois que isso foi feito, a gente pega o volume de ácido que foi gasto na titulação e aí aplica esse volume em uma equação que, a partir do volume gasto, vai conseguir chegar no cálculo da quantidade de nitrogênio presente na amostra. Então, quanto maior o volume do líquido utilizado na titulação, maior também a quantidade do elemento químico presente ali na amostra. No caso específico, o nitrogênio, tá? Os métodos instrumentais, então, utilizam equipamentos eletrônicos mais sofisticados, e as limitações são o alto custo desses equipamentos eletrônicos, a inexistência de um equipamento para determinada análise, para uma análise mais específica, e em alguns casos também os métodos convencionais podem ser ainda mais rápidos do que os instrumentais. Às vezes, o preparo da amostra para um método instrumental é muito demorado, depende de reagentes que são muito caros, tá? E também o momento, se for uma cromatografia, às vezes a gente tem que deixar alguns dias ali dentro do equipamento, fazendo a leitura, fazendo a curva da presença ali do composto no analito, para que seja possível contabilizar, né, quantificar aquele composto químico. Então, às vezes isso acontece, não é porque um método é instrumental que ele é melhor do que esse método, o método que não vai utilizar equipamentos sofisticados, tá? Então, vamos ver algumas aqui dos princípios analíticos, mas a questão é, eu utilizo o método com equipamento mais sofisticado, se eu tiver o equipamento, ou utilizo a método mais simples? Aí nós vamos ver mais para frente como escolher o método, o que vai ser pesado nessa hora, para definir realmente se eu invisto um pouco mais de dinheiro e faço, né, a técnica analítica instrumental, ou se não é necessário, tá bem? Sobre os princípios analíticos, a gente tem, então, análise de composição centesimal, que nós vimos aqui. O princípio é a volumetria e a gravimetria. E nós vimos os métodos aqui que a gente não conseguiu ver, que são os métodos físicos. Então, esse equipamento aqui, o potenciômetro, é este equipamento aqui, que está lá no laboratório da faculdade. Nós temos vários potenciômetros, tá? Então, também conhecido como pHmetro. Eu acredito que alguns de vocês já conheçam esse equipamento. O que ele vai fazer? Ele vai mensurar a quantidade de hidrogênio livre ali, né? Então, por isso que ele chama potenciômetro. Ele vai medir o potencial elétrico daquela solução por meios eletroquímicos. Os meios cromatográficos. Então, eu tenho cromatografia por camada delgada, eu tenho cromatografia, que é o CLAI, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, e eu tenho cromatógrafo gasoso, a cromatografia gasosa. Então, aqui no CLAI, por exemplo, é utilizado para quantificar. Pode ser quantitativo ou qualitativo, tá? Então, pode ser para identificar a presença de vitaminas, quais as vitaminas que estão presentes, mas é possível também quantificar, tá? Proteínas também é possível fazer com CLAI, inclusive identificar os aminoácidos
que estão presentes, formando essas proteínas, e carboidratos, inclusive avaliando a quantidade aí dos açúcares que estão presentes, quais açúcares e quais as quantidades desses açúcares. A cromatografia gasosa para ácidos graxos, por exemplo, que são gorduras, né? Então, para identificar os ácidos graxos presentes, para ver se essa gordura ela tem perfil mais de ácido graxo saturado ou insaturado. Então, isso aqui é identificado lá, né, na composição centesimal. Mas lembram que são os ácidos graxos totais, na verdade, o extrato etéreo, né, que nós denominamos, então, gorduras totais. Se eu quiser saber qual é o tipo de gordura, qual é o ácido graxo que está compondo ali essa gordura, aí eu tenho que usar essa técnica com equipamentos mais sofisticados, que no caso é o cromatógrafo gasoso. Ainda sobre os princípios analíticos, temos os princípios espectrofotométricos. Espectrofotometria está relacionada a uma emissão de uma luz aqui dentro de uma cabinezinha, onde a gente coloca uma cubeta aqui dentro encaixada. Aqui não vai estar aparecendo. Esse aqui é até mais antigo. A gente coloca uma cubeta, ele vai incidir uma luz que vai atravessar, então ele vai conseguir, por meio do desvio da luz, mensurar, fazer uma curva indicando se a quantidade ali o desvio foi muito grande, indicando que a cor está mais escura, ou se passou mais direto através da cubeta, indicando que está uma luz mais clara. O que significa isso? Diferença da concentração de pigmento. Se está muito concentrado, é um indicativo que o composto químico ali está presente em maior quantidade. Se a cor está menos concentrada, ela está mais clara, é indicativo que o composto químico está sendo analisado, ele está presente em menores quantidades. Então, ele vai emitindo uma leitura, uma numeração, um valor numérico, e que depois a gente faz uma curva com diversas diluições para poder conseguir ver da nossa amostra em qual ponto da curva que ela se encaixa, e dessa maneira é como se fosse uma sobreposição para a gente encontrar o valor de concentração provável que está ali daquele elemento químico. Por exemplo, análise de açúcares, eu posso fazer por espectrofotometria. Então, eu vou fazer o preparo da amostra, vou colocar essa amostra para reagir com o elemento químico que vai dar uma coloração. A ideia da coloração é, quanto maior a concentração de açúcares, mais escuro aquele preparo vai ficar. E quanto menor, mais diluído, mais claro, né? Então, essa é a ideia. Então, eu coloco no equipamento, vou calibrar para uma intensidade aí de luz, e aí ela vai me dando uma leitura. Tem um computador aqui do lado que vai indicando qual é a leitura, então vai dando um valor numérico. Com esse procedimento, eu consigo quantificar, indicar quantidade de açúcar ali na amostra? Não. Às vezes eu consigo falar, está presente ou não, ou seja, qualitativo. Mas se eu quiser fazer ele como quantitativo, eu vou ter que fazer uma curva do composto químico específico. Se é um açúcar, eu estou misturando glicose, então eu vou ter que fazer uma curva de glicose com diversas diluições, e aí eu vou fazendo a leitura para identificar o valor da leitura de cada uma dessas diluições. Então, eu desenvolvo uma curva. Depois que eu fiz isso, eu consigo contrapor o que eu tinha de resultado da minha amostra mesmo, que foi da leitura, e ali com a curva, e tentar encontrar os pontos. Se você fez a diluição da curva e são quantidades já conhecidas, você fez a diluição e está ali a concentração,
0,1, 0,2, 0,3 de concentração, então, quando o valor bater, você também vai conseguir determinar a quantidade de açúcar que está na sua amostra a partir da curva padrão que você desenvolveu para o açúcar, por exemplo, tá? Então, os métodos que envolvem a espectrofotometria, que é a diferença aí de cor, né? Eles vão fazer com essa base. Mas aí eu tenho diferentes tipos de espectrofotômetros. Eu tenho espectrofotometria de absorção visível, de ultravioleta, de refratometria, espectrofotometria atômica, de infravermelho, de chamas, de fluorescência. Então, cada espectrofotômetro, ele vai ser direcionado também para análises mais específicas. Então, o de fluorescência é utilizado para determinação de vitaminas. O espectrofotômetro de chamas, alguns minerais específicos que podem ser analisados, que podem ser determinados nesse equipamento, tá? Métodos reológicos. Aí são métodos que vão avaliar a massa, reologia, textura, massas. Então, eles vão, por meio de equipamentos, nós vamos conseguir avaliar a textura de uma massa de pão, por exemplo, de um macarrão, o penetrômetro, que é um equipamento que vai penetrando na massa mesmo e vai vendo a força que é utilizada para aquilo ali, e viscosímetro, que vai avaliar a viscosidade das massas ou dos alimentos de uma maneira geral. Então, esses são métodos reológicos e existem os equipamentos específicos que vão fazer esse tipo de análise. Olha aqui o penetrômetro. Ele é interessante porque ele ajuda a identificar, por exemplo, o grau de maturação. Aqui tem um tomate. Então, vai identificar um grau de maturação do tomate, ou vai conseguir determinar a vida útil de um tomate conservado em diferentes situações. Por quê? O tomate, à medida que ele vai deteriorando, ele vai amolecendo. Ele tem enzimas presentes ali naturalmente que vão desintegrando a sua estrutura, as suas fibras, como a pectina, como a celulose. Então, tem enzimas ali que começam a quebrar essa estrutura que é formada à medida que o alimento ele vai envelhecendo. Então, aqui eles conseguem identificar essa textura de acordo com o momento do fruto, indicar qual que é o método de conservação que está mantendo por mais tempo uma textura mais firme. Então, conseguem testar, por exemplo, métodos de conservação como irradiação, né? Então, coloca lá sobre irradiação, coloca o outro sobre refrigeração, coloca um outro sobre atmosfera modificada e vai testar quais desses métodos está conseguindo manter as características sensoriais do produto por mais tempo, né? Quando eu digo característica sensorial, é especificamente a textura do fruto aqui nesse caso, tá bom? Então, aqui é um resumo dos principais métodos físico-químicos utilizados para os grupos de alimentos. Nessa primeira tabela aqui, a gente tem a classe de alimentos, nessa coluna, e nessa coluna as determinações que são feitas, que são realizadas. Então, aqui nessa primeira linha aqui, a gente tem carnes e produtos cárneos. Então, é feito o teste de pH, o teste de aditivos, de corantes artificiais, de pesticidas, hormônios, antibióticos. Então, para que é feito isso? É assim que o produto chega lá na indústria de alimentos para verificar a qualidade da matéria-prima. Para verificar se houve algum, aqui no caso de leites, por exemplo, para verificar se houve, por exemplo, alguma adulteração do leite na tentativa de aumentar o volume, para aumentar os ganhos, né, sobre o leite.
ou na tentativa de encobrir uma situação de inflamação de vaca com mastite, né? De vaca ali, quando desenvolve uma infecção na teta da vaca, ela não pode tirar o leite, né? Ali são bactérias e isso é detectado no leite, tá? Então, o produtor, ele pode utilizar, né, de alguns métodos, alguns artifícios para poder encobrir essas situações. E aí, nas indústrias, eles precisam fazer esses testes para avaliar se não houve nenhuma adulteração em questão nas carnes, no leite derivado, nos pescados, né? Também muito comum, porque eles se deterioram muito rápido. Então, isso são testes padrão básico que são utilizados, não a parte aqui tão específica de aditivos e de hormônios, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo de aula prática que está gravado e está disponível para vocês lá no portal. Ele está dentro da disciplina, esse vídeo. Ele mostra, são técnicas muito simples, que são utilizadas para fazer o teste de qualidade do leite na indústria de alimentos. Aqui também, mesmo o leite depois de pasteurizado, mesmo após passar por um processo de eliminação de micro-organismos, né, que é a pasteurização, faz ainda um teste para avaliar se aquele método aplicado ele foi efetivo, tá? Então, controle de qualidade da matéria-prima, assim que aquele produto chega lá na indústria, controle de qualidade do produto processado, que também tem que ser realizado. Então, a todo momento, quando se trata de indústria de alimentos, é preciso fazer análises químicas para poder verificar a qualidade desses produtos, desses insumos ou dos produtos alimentícios, tá? Então, aqui leite, cereais e amiláceos, que aí vai fazer a análise de umidade, acidez, teor de amido, glúten, conservas vegetais, frutas e produtos de frutos. Aí faz a análise com aquele equipamentozinho simples, que é o pH-metro. Esse equipamento aqui também, os sólidos solúveis totais, ele é feito por um equipamento que é chamado de refratômetro. É um equipamento simples, portátil, e que nós temos vários também lá na faculdade, que quando retornar eu vou apresentar para vocês, tá? E aí ele dá também essa relação da quantidade lá de ácidos e açúcares, que a gente chama de sólidos solúveis totais. Ele é muito prático, por exemplo, para colheita de frutas, porque você pega esse equipamento, coloca uma gotinha lá da polpa da fruta e ele indica a concentração de açúcares que está ali naquela fruta e é possível identificar se está no momento da colheita ou não. Imaginem frutas como melão, como a melancia, que são frutas que a gente não consegue definir o grau de maturidade, se está pronto para colheita ou não, olhando para a casca, né? Então, com este equipamento, é só introduzir ali introduz um equipamentozinho que perfura, tira a polpa e coloca direto umas gotinhas de polpa ali no refratômetro, e o refratômetro te dá a concentração de sólidos solúveis. É muito simples e muito prático esse equipamento. Açúcares e produtos correlatos, o mel que passa muito também, que é alvo de adulteração, né? Por ser um produto mais difícil, mais caro, então, às vezes, os produtores, eles adicionam o próprio açúcar, sacarose, para aumentar o volume e aumentar o rendimento, né? Do produto. Então, existem técnicas que são utilizadas para testar a qualidade desse mel e verificar possíveis adulterações.
Algumas técnicas são tão sofisticadas, aqui no caso do leite, principalmente, porque o leite é alvo, era, né? Agora já está mais complicado. Mas o leite era alvo de muitas adulterações. Adição de água, adição de urina de vaca também, tá? Porque o leite tem um pH específico, que é 7, um pouquinho, levemente básico. Se a vaca tá com mastite, tá com bactéria, tá com infecção bacteriana, esse leite ele fica mais ácido. Aí o que eles fazem? O produtor ele colocava alguma solução de bicarbonato, alguma substância básica para tentar reduzir um pouco, para poder tentar elevar um pouco o pH do leite, porque ele ficava mais ácido. Então, para conseguir passar pelo teste de pH quando é feito no leite. A questão de volume, né, colocando água. A água também tem um pH que é diferente do leite, então depois eles tinham que ajustar com outros produtos químicos para poder tentar tapear a indústria, né? E ficar no pH ideal. Então, o leite utilizava-se de muitos artifícios, e aí foram se desenvolvendo diversas metodologias dentro dessas possibilidades de adulteração, e que são métodos simples e rápidos, baratos, para poder aplicar e evitar agora esse tipo de adulteração na indústria de alimentos. Sobre os métodos em si, sobre a técnica, existem diferentes técnicas para fazer uma mesma análise, né? Eu conversei com vocês sobre isso já. E aí, qual técnica que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a técnica de fulano, a técnica de ciclano. A gente busca os métodos que sejam oficiais, os métodos que são recomendados aí pelas instituições internacionais, e aqui, esse aqui é brasileiro, tá? Instituto Adolf Lutz, é o IAL. Mas que são técnicas que são recomendadas por esses departamentos especializados para poder fazer análises em alimentos. Então, a gente tem, por exemplo, milhares de técnicas da OAC. Por exemplo, as de composição centesimal são técnicas da OAC, a maioria que é utilizada como padrão, método ouro, que é feito para análise para todos os laboratórios de todos os lugares fazerem, né, para poder utilizar. Então, esses métodos oficiais são esses que são publicados, que são indicados pelos os institutos, né, específicos da área, e esses métodos são bem padronizados, já são bem utilizados, né? Já se conhecem todos as intercorrências, o que pode ser feito, se pode aplicar para todos os tipos de alimentos ou se são para alguns alimentos especificamente. Então, são técnicas muito validadas, é o termo que nós utilizamos, tá? Esses são os métodos oficiais. Sobre os métodos oficiais, aqui, né, o resumo bastante preciso, confiável, e bibliografia com fundamentação do princípio e método. Sobre os métodos não oficiais, eu, professora Cristiane, eu posso desenvolver uma técnica para análise de proteína, que utilizando, né, os princípios, sabendo a parte química, que eu tenho que fazer a digestão ali, que eu tenho que liberar o nitrogênio, como que eu vou reagir no nitrogênio e conseguir quantificar esse nitrogênio. Eu posso desenvolver? Posso. Eu posso testar isso e comprovar que esse método deu certo, ele foi eficiente para análise daqueles alimentos, daquele grupo de alimentos que eu testei. Aí eu vou lá e publico isso em uma revista internacional. Então, publico, pode ser até uma revista Qualizar, né? Que é de alto padrão aí, né? A revista mais bem classificada
na comunidade científica. Então, eu publico numa revista Qualizar 1. Isso é um método oficial? Não. Apesar de eu testei, eu avaliei, eu publiquei isso em uma revista, não é uma técnica que é validada, não é uma técnica que foi aplicada largamente, que a comunidade científica reconhece. Então, isso são métodos não oficiais que a gente chama, tá? Que são métodos que são desenvolvidos por experts da área, são publicados em revista da área, mas que não ainda são classificados como oficiais. Então, são esses métodos publicados nos livros, nas revistas, e não considerados por toda instituição, por todas as instituições. Então, não são reconhecidos como o método para aquela análise específica, tá? Então, isso posso utilizar? Posso. Eu vou citar, né, a referência ali, eu vou indicar, foi utilizado a metodologia de Christiane, publicada na revista tal, no ano tal, né? Só que não é um método que a gente classifica como oficial, tá? Então, para análises, de uma maneira geral, a gente dá preferência aos métodos oficiais, aqueles métodos que são validados e reconhecidos por toda a comunidade científica. Se eu falo de um método para análise de fibra alimentar, qual que é o método oficial? Já vem logo na minha cabeça. O enzimático é o método da OAC. Então, a comunidade científica da área de ciências dos alimentos, elas já sabem quais são os métodos oficiais para cada uma dessas análises, dentro do que a gente classifica aí como método padrão que deve ser utilizado, tá? Mas e aí? Mesmo método oficial, às vezes a gente tem mais de um também, que vai ser direcionado de acordo com o grupo do alimentar, se é um cereal, se é uma carne, se é um leite. Vejam bem, se é uma análise volumétrica e que depende de visualização de cor, se eu tenho um alimento muito escuro que modifica de uma maneira considerável a cor aqui do produto, se ele tinge muito, eu não vou conseguir ver a virada de cor, que é do ácido para o básico, do básico para o ácido. Porque os pigmentos que estão presentes ali naquele alimento naturalmente, eles vão interferir nessa visualização. E eu dependo disso para poder aplicar a técnica volumétrica. E aí, então, não vou poder fazer a análise de proteína desse alimento, por exemplo. Aí eu tenho que buscar um outro método que seja utilizado especificamente nessas situações. Análise simples, uma análise de umidade. Se o produto é muito gorduroso, ele acaba retendo muita umidade, é muito difícil fazer análise também desse produto. Então, acaba se utilizando uma técnica mais específica, que é a chamada técnica de análise de umidade com areia, tá? Então, assim, tem-se os métodos oficiais e aí os específicos para algumas dessas situações. E como que eu vou definir isso? Como que eu vou também determinar se eu vou utilizar uma técnica que é apenas com vidraria, sem equipamentos, ou se eu vou utilizar uma técnica com equipamentos mais sofisticados. Então, a primeira coisa é o alimento, é avaliar a sua amostra. As amostras, os alimentos, elas são substâncias complexas. Os alimentos são ali um arranjo de diferentes compostos químicos. E aí, alguns compostos químicos presentes nessa amostra podem interferir na análise. Por exemplo, quelantes, algumas situações ambientais, se não são controladas, elas podem interferir no meu resultado. O exemplo de análise de antioxidantes. Se eu estou preparando a amostra
para fazer uma análise de antioxidantes que estão presentes ali na minha amostra, e se eu não tenho cuidado no preparo, esses compostos antioxidantes no preparo da amostra, no momento que eu estou triturando, que eu estou transformando essa amostra aí em um extrato, eu vou perder a maior parte desses compostos antioxidantes. E aí os resultados não vão ser fidedignos, né? Eles vão ser subestimados. Então, tudo isso eu tenho que avaliar. Por isso que as análises químicas, elas partem primeiro do estudo. Antes de fazer qualquer análise química, eu tenho que estudar o alimento. Eu tenho que buscar literatura e buscar conhecimento a respeito do que pode estar ali. Ah, mas é um alimento novo, eu nunca ouvi falar. Alguma coisa na literatura vai ter sobre esse alimento, né? Alguma coisa já publicada. Se não tiver algo especificamente da composição química, é algo inédito, eu vou avaliar esses compostos antioxidantes desse fruto do cerrado, que ainda não tem nada publicado. Então, eu vou verificar qual grupo de alimentos ele pertence, qual classe botânica, porque ali a família que ele pertence já é um indicador das características químicas que ele tem. Então, tá, qual né, classificação ali que ele se encontra? Se eu falo de um cereal, uma quinoa, né? Agora é muito conhecida, mas o que é uma quinoa? Qual grupo ela pertence? Por onde eu inicio as pesquisas? Ela tem umas características muito parecidas aí com cereal. Quando eu vou lá, botanicamente, que ela é classificada como? Ela é um cereal de fato? Ela é uma gramínea? Não, ela não é uma gramínea, porque ela não tem as características do pé, da folha, né? Do desenvolvimento ali da folhagem, né, em si. Mas e aí, qual que é a classificação dela? Então, eu vou buscando essas informações, porque se não tem nada publicado a respeito daquele alimento que eu quero estudar, que eu quero investigar, então eu vou me cercando, né, das possibilidades relacionadas aos alimentos que são semelhantes a ele. Porque aí as técnicas que são aplicadas para esses alimentos que são semelhantes, são ali da mesma família, enfim, provavelmente são técnicas que vão funcionar também para esse alimento que eu quero analisar, né? Então, as amostras, os alimentos são amostras complexas, onde diversos constituintes podem estar interferindo entre si. Muitos casos, um determinado método pode ser apropriado para um tipo de alimento e não fornecer bons resultados para os outros. Foi o exemplo simples que eu acabei de dar. Às vezes, para fazer a análise de umidade em um arroz, um feijão, uma farinha de arroz, uma farinha de feijão, tudo bem, tranquilo. Mas aí, para fazer a análise de umidade em um queijo gorduroso, eu não vou poder aplicar a mesma metodologia que eu utilizo para o arroz e para o feijão, tá? Então, a escolha do método vai depender do produto a ser analisado. E aí, escolher o método se é convencional, né? Não instrumental, ou se é instrumental. Então, eu escolho o método que é mais simples, que é com vidraria, mais barato, eu escolho o método instrumental. Primeira coisa, vou definir entre os dois aqui. Eu vou avaliar essas situações. Então, tamanho da amostra. Se é uma amostra, eu tenho uma quantidade maior de amostra, eu posso utilizar os métodos convencionais, que os métodos convencionais, normalmente, eles dependem de uma quantidade maior de amostra. Métodos instrumentais. Olha aqui, abaixo de 0,1 miligrama, aí eu tenho que partir para instrumentais. Por isso que eu perguntei se algum de vocês aqui da biomedicina já tinham conhecido esses tipos de equipamentos que eu citei, porque vocês trabalham com um volume de amostras muito pequeno, né? Amostra de sangue, né, normalmente, então um volume pequeno. E a quantidade, além do analito ser em pequena quantidade, a quantidade do elemento que eu também estou buscando ali na amostra é pequena. Então,
Se a quantidade do componente que está presente na amostra é muito pequeno, eu também preciso utilizar uma técnica instrumental, desculpa, gente. Então, uma técnica mais sensível, uma técnica que vai conseguir realmente identificar a presença desse componente, desse que está sendo analisado, mesmo em pequena, muito pequena quantidade. Então, a classificação em relação aos componentes se a quantidade ali na minha amostra for maior que 1%, eu tiver uma boa quantidade de amostra, né? Aqui, primeiro passo. Se eu tenho uma quantidade grande de amostra, e se essa quantidade do composto está presente em grandes quantidades ali também na amostra, maior que 1%, aí eu posso aplicar esses métodos convencionais ou não instrumentais, tá? Por exemplo, eu vou analisar se existe proteína no queijo. Então, pela literatura, eu sei, o queijo é produzido a partir do leite. Do leite, a partir da parte mais proteica do leite, da caseína, né? Então, eu já sei que a proteína está presente em grande quantidade no queijo. Então, eu já tenho essa informação, né? Isso está mais do que publicado e validado cientificamente. Então, eu posso aplicar esse método. Agora, se eu vou eu vou avaliar a presença de substâncias que ali estão em quantidades muito pequenas, né? Menores que 0,01%, de 0,01% a 1%, né? O micro ou traços. Já ouviram falar, né? Quantidade de flúor, ppm, parte por milhão. Então, como quantifica isso? Métodos instrumentais, porque a quantidade é muito pequena, uma parte por milhão. Então, esses métodos, os equipamentos são espectrofotômetro, HPLC, CG, que eu mostrei para vocês. Também sobre a exatidão requerida. Então, terceira coisa que eu vou avaliar. Eu preciso ser muito exato, eu preciso determinar com muita perícia a quantidade desse elemento químico que está presente ali na amostra, ou eu posso ter uma margem de erro maior. Se eu precisar de uma exatidão muito grande, eu vou ter que precisar de utilizar desses métodos mais sofisticados, desse método com equipamentos, né, que são mais caros. Agora, se eu não preciso de uma exatidão muito grande, algo até em torno de 99,9, eu posso utilizar os métodos clássicos, tá? Então, isso também deve ser verificado no momento de definir a metodologia. A composição química da amostra. Eu sei se ali, por exemplo, tem interferentes na amostra, né, que vão dificultar e que vão, ou às vezes até impedir a identificação do composto químico que eu estou buscando por causa de interferentes que estão presentes naturalmente. Aí também é uma situação para buscar os métodos mais específicos. Quinto fator para ser analisado, recursos disponíveis. Acabei de falar para vocês que esses métodos analíticos, eles envolvem equipamentos mais caros, consequentemente um custo maior. A questão eu vou avaliar se tem o equipamento, vou avaliar também o tempo disponível para fazer análise, os reagentes e pessoal especializado. Quando eu falo em tempo, não significa que o método analítico, o método com equipamentos mais caros, o método instrumental, ele vai ser mais rápido do que o método convencional, não. Pode ser que o método convencional seja mais demorado, tá? Depende da análise. Então, assim, eu tendo conhecimento das duas, se eu preciso de um tempo, os resultados num tempo mais curto, eu vou usar essa definição.
se tem o equipamento disponível. E ter o equipamento disponível nem sempre significa que eu vou conseguir utilizá-lo, porque esses equipamentos, eles dependem de reagentes específicos. Quando eu falo em cromatógrafo líquido, eu estou falando também da necessidade de colunas específicas para cada tipo de análise que eu vou realizar e de padrões quando eu for quantificar. Então, eu tenho as colunas que são muito caras e essas colunas têm uma vida útil, tá? Às vezes são assim 5.000, 10.000 análises, isso é muito pouco dentro de um laboratório. Rapidinho a gente faz esse número de análises. Então, vai depender se eu tenho coluna para colocar no equipamento, vai depender se eu tenho o padrão. O padrão é aquele produto purificado, e os padrões são muito caros. O padrão é que vai ser utilizado para fazer a curva. E aí, quando colocar o alimento para rodar, para poder quantificar aquela substância química específica, aí eu vou bater ali a quantidade que deu no meu alimento, na minha amostra, e quanto que está o pico ali realizado pelo esse padrão que eu utilizei para fazer a curva. Então, sem esses elementos, não é possível. Então, só ter o equipamento não adianta. Se eu não tiver uma pessoa que saiba utilizar esse equipamento, que foi devidamente treinado também não vai resolver, tá? Então, vão sair resultados errados, resultados não confiáveis. Então, número de amostra também para analisar. Sexto fator a ser considerado. São muitas amostras ou são poucas amostras? Se o número de amostra for muito grande, e aí eu utilizar uma técnica que depende de muitas operações trabalhosas para poder ser aplicada, também a parte de calibração de equipamentos, se eu tenho um número muito grande de amostra, acaba que isso vai diluindo no tempo de preparo, né, de análise da amostra. Agora, se são poucas amostras, eu tenho que preferir os métodos analíticos que vão reduzir os preparativos preliminares. Gente, o que são preparativos preliminares? Nenhuma análise, a gente vai chegar lá, vai pegar o produto e tacar dentro do equipamento. Essas colunas que eu falei do cromatógrafo, elas são capilares, elas são fininhas, são capilares mesmo, são tubinhos muito finos. Eu não posso pegar a amostra, vou liquidificar aquilo ali e vou misturar com alguma solução diluente e vou passar no cromatógrafo. Aquilo ali vai entupir essas colunas, que são capilares. Então, tem todo um preparo para fazer a extração da amostra primeiro, e depois que eu faço a extração da amostra, eu tenho um extrato. É esse extrato que foi diversas vezes filtrado que eu vou passar no equipamento. Então, vou fazer uma análise de licopeno no tomate. Então, vou fazer um HPLC. Então, vou passar lá no HPLC, mas eu vou ter que fazer o extrato disso. Eu vou ter que utilizar uma técnica e reagentes que eu garanta que eu vou extrair todo o licopeno da minha amostra. E aí, depois que eu extrair, filtrar isso várias vezes, eu colocar no equipamento, tá? Então, isso não é feito. Às vezes, a técnica de extração, o preparo da amostra, ela é muito mais demorada que a análise em si. A análise de fibras solúveis e insolúveis é uma eternidade. É muito trabalhoso fazer aquela técnica. Tem que padronizar o pH 3 ou 4 vezes, se não me engano. A gente tem que ir modificando o pH para cada enzima que vai ser utilizada na técnica. E aí, às vezes, existe um tamponamento da amostra e você tem que ir colocando ácido ou base e, de repente, ele destampona e sobe de uma vez ou desce de uma vez por pH. Então, assim, o pH tem que ser exatamente o que é definido na metodologia da OAC. Então, esse preparo aí do extrato, às vezes ele é muito mais trabalhoso, ele é muito mais demorado
do que o momento, do que o processo da análise em si. Que depois que você preparou isso, você só vai filtrar esse preparado num cadinho de fundo poroso. Isso eu estou falando técnica de fibra solúvel e insolúvel, não estou falando da composição centesimal, tá? Composição centesimal é outra técnica. Então, depois você vai filtrar uma coisa básica, simples, e vai levar lá para a estufa. Mas o momento do preparo da amostra é muito longo. Bom, isso são os métodos físico-químicos. Aí temos também a parte... Gente, são 8h30. Vocês vão querer... Vocês vão querer uma pausa ou vai direto? O que vocês preferem? Estão muito quietinhos, eu tô achando que eu tô falando sozinha. Tem alguém aí? Oi, não está falando Oi. sozinha, não. Estamos aqui prestando atenção, professora. Por favor, gente, não me deixe sozinha, né? E se vocês não perguntam, eu fico numa tristeza que eu acho que não tá entendendo nada quando não tem pergunta. Você pode ficar tranquila que no final da aula eu vou te perguntar das últimas questões dos exercícios, tá? Tá bom. E aí, desse conteúdo que a gente tá vendo agora, dessa parte, como é que tá? É muito teórico, né? É. Não tem nenhuma curiosidade, nada para perguntar? Nada, gente? Meu cérebro tá dando nó. Às vezes é muito nome, muitas coisas que vocês não tiveram contato ainda, né? Ó, gente, perguntas, por favor. Eu gosto muito da aula movimentada, muita pergunta. Então, vamos tomar o café antes de entrar para essa outra parte aqui, para ver se vocês colocam um glicogênio aí, uma glicose na corrente sanguínea e tem mais energia aí para raciocinar. Voltamos daqui 20 minutos. Então, 10 para as 9, tá bom? A gente retoma, pode ser? Ok. Combinado. Então, até daqui a pouco. Vou parar de gravar aqui para não ficar longo.